que se encontra no capítulo 5 do livro de Daniel, a partir do versículo 1, que diz: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Amém. Vou ler somente até aqui. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia nos conta que, passado o tempo de Nabucodonosor, aproximadamente 67 anos se passaram após a sua morte, e Belsazar assumiu o governo da Babilônia. Glória a Deus. Nabucodonosor foi um homem usado como um instrumento nas mãos do Senhor para trazer justiça ao povo de Judá. É importante que isso seja falado antes de nós adentrarmos ao contexto do texto que nós lemos, porque devido aos pecados que o povo de Judá havia cometido, o Senhor trouxe juízo sobre aquela nação, assim como cerca de 125 anos antes, o juízo havia vindo sobre Israel, a nação irmã de Judá. Glória a Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi usado por Deus para trazer juízo àquele povo. E enviando o capitão da sua guarda, Nebuzaradã, e comandante do seu exército, ordenou que a cidade de Judá fosse destruída e aquelas pessoas que tinham importância dentro daquele reino fossem levadas cativas à Babilônia. Glória a Deus. Durante a investida de Nabucodonosor, na pessoa do seu comandante a Judá, o templo do Senhor, que era talvez a maior construção daquele reino, foi saqueado. E por ter grandes utensílios com um valor significante, ele foi saqueado. Os utensílios que eram usados para as cerimônias ritualísticas dos judeus agora estavam nas mãos de um rei que trazia juízo para o povo de Deus. Um povo que não obedeceu aos mandamentos que foram estabelecidos para eles, mas que decidiu seguir a sua própria consciência e fazer a sua própria vontade. Glória a Deus. Nabucodonosor foi um homem que, apesar de ter visto a grandeza de Deus muitas vezes em sua vida, não guardou o temor no seu coração. No entanto, Deus precisava trabalhar a vida daquele homem para que ele entendesse que só um Deus podia salvar, podia libertar, podia dar poder, podia exaltar, podia abater, podia tirar do reino aquele que detinha, à época, o maior poder do mundo. Glória a Deus. A história nos conta sobre a grandeza de Nabucodonosor. E sabemos que uma das maiores obras, quem sabe a maior obra de construção civil do Oriente, tenha sido realizada durante o seu reino. Glória a Deus.
E mesmo diante de tamanha grandeza e tamanho poder, o Senhor fez com que a loucura viesse sobre aquele homem. De tal forma que Nabucodonosor, a Bíblia nos conta, passou a viver no campo com os animais, até que em seu coração ele reconhecesse que o seu poder não era nada comparado à grandeza de Deus. Foi então que a sua consciência o fez crer que só o Deus do céu podia salvar, podia livrar, podia dar honra e podia dar glória. Louvado é o nome do Senhor por isso. Porque assim Deus faz até os dias de hoje. O Senhor tenta todo dia, e Deus tem falado grandemente as pessoas que estão prontas para ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Porque Deus quer tocar o coração de todo aquele que ainda não se rendeu aos seus pés. E esse fato foi de tamanha notoriedade no reino da Babilônia que, como já dito, por volta de 67 anos, os utensílios que foram trazidos de Judá ficaram na casa dos deuses babilônicos. Isto porque Nabucodonosor, depois de haver conhecido a glória de Deus, guardava um temor tão grande em seu coração que tinha medo de tocar aqueles utensílios sagrados, que tinha medo de profanar o nome santo do Senhor. E isso foi passado para os seus sucessores. Glória a Deus. No entanto, a Bíblia nos conta que após o período de Nabucodonosor, 3 reis vieram até que Belsazar assumisse o trono. E Belsazar não guardou o temor do Senhor. Belsazar não lembrou-se daquilo que era pregoado no reino da Babilônia sobre o Deus do céu. A história nos diz que a Babilônia, neste período, e dentro do texto que nós lemos, estava cercada pelo Império Medo-Persa. Glória a Deus. Estava vivendo um terror muito grande. As pessoas dentro daquele reino temiam por suas vidas, porque a qualquer momento elas poderiam ser ceifadas. Mas este homem, este ímpio que não temia Deus, resolveu dar um banquete, como era um costume dentro do seu reino. E chamando 1000 de seus magnatas, os homens mais importantes dentro daquela região, deu uma grande festa. E depois que o seu coração estava tomado pelo vinho, já embriagado, a Bíblia diz que ele ordena que seus homens tragam os utensílios de Judá que estavam na casa dos deuses da Babilônia. Glória a Deus. E tomando ele daqueles utensílios, tomou vinho. E não só ele, mas os homens que estavam com eles, as suas mulheres e as suas concubinas. E ele deu louvor a todos os deuses babilônicos por aquele banquete, pela glória que estava em suas mãos. Ele não temeu a Deus, mesmo estando diante de uma situação terrível. Glória a Deus. E a palavra nos conta que a ira de Deus veio sobre aquele homem naquele dia. Da parede do salão saíram mãos como que mãos de homem. E os dedos escreveram na parede algo que veio a trazer temor para o coração daquele homem no momento em que ele via aquele milagre. Glória a Deus.
algo inesperado acontecera. E o temor foi tão grande que a palavra de Deus diz que a vista de Beltsazar se turvou. E os músculos de seu corpo relaxaram de tal forma que o tremor que caía sobre ele fazia com que seus joelhos batessem uns nos outros. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E temendo, um grito ecoou naquele salão. A voz daquele homem que outrora era motivo de temor das pessoas de seu reino, porque ele era um rei cruel. Dessa vez trazia um espanto diferente, porque era o rei quem estava apavorado. E aquele homem dizia para os seus servos: tragam todos os sábios, os magos, os astrólogos, os adivinhos da Babilônia, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender o que significam essas palavras e qual é o juízo de Deus sobre a minha vida. E foram chamados todos os caldeus, os babilônios, feiticeiros, os adivinhos, na presença do rei. E Beltsazar disse: aquele homem que decifrar o que está escrito nesta parede, ele será revestido de glória. Eu darei o equivalente a 1/4 de ouro. O vestirei de púrpura, que naquela época era a vestimenta que os líderes de terras do reino da Babilônia vestiam. E a proposta foi que Beltsazar faria deste homem o terceiro em poder dentro do seu reino. Glória a Deus. E aqueles sábios, aqueles adivinhos, aqueles homens que se dedicavam ao estudo, à ciência, tentaram de todas as formas, mas disseram na presença do rei: não o podemos decifrar. E a palavra nos conta que o temor foi ainda maior no coração de Beltsazar, de tal modo que a rainha, esposa de Nabucodonosor, já falecido, vem ao encontro do rei no salão do banquete e diz a ele: não temas em teu coração, porque existe uma pessoa no teu reino, glória a Deus, que pode te decifrar o enigma da parede. E aquela rainha disse mais: este homem, no tempo de teu pai Nabucodonosor, trouxe revelações da parte de Deus, de tal modo que fez com que Nabucodonosor, o maior rei do Império Babilônio, se curvasse a Deus. Glória a Deus. E a rainha disse mais: neste homem, o qual teu pai, quando trouxe de Judá, pôs o nome babilônio de Beltsazar, agora se chama Daniel, e nele habita o Espírito dos deuses santos. É interessante nós observarmos a fala da rainha, porque não era compreensível aqueles homens, as pessoas que não conheciam a Deus, a fonte da sabedoria, da inteligência, do conhecimento de Daniel. Para a rainha, um espírito como o dos deuses habitava em Daniel. E nós sabemos que este homem, tomado da capacidade do Espírito Santo, glória a Deus, era capaz de todas aquelas coisas. E não só isso. A fala da rainha deixa claro que
Daniel, aquele momento agora se chamava Daniel e não mais Beltesazar. Isso porque, mesmo passando muitos anos vivendo naquele reino, Daniel jamais abandonou o temor do Senhor. Daniel jamais esqueceu a identidade que trazia em seu coração. Daniel jamais deixou de dar glória ao Deus dos céus. Mas ele trazia uma certeza na sua vida de que todas as coisas a ele era permitido por conta deste Deus grandioso. Ele guardou a identidade que nos tempos de hoje muitos crentes têm abandonado. Glória a Deus. E é importante que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do temor e do terror, nós estejamos firmes na fé que recebemos no primeiro amor, na chamada que recebemos de nosso Senhor Jesus. Isso porque o tempo que nós vivemos hoje não é diferente do tempo que Daniel vivia naquele momento. A pessoa a qual o havia agraciado, Nabucodonosor, já havia falecido. Já era a quarta geração do reino que tomava o poder da Babilônia. E Daniel poderia temer por sua vida, por dar glória somente ao Deus dos céus, ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, por não se curvar aos deuses babilônios. Mas Daniel perseverava na sua fé. Glória a Deus. E quando ouviu aquelas palavras da rainha, a Bíblia diz que o temor se aliviou daquele homem. E ele manda que venha Daniel. E não só isso, mas ele faz questão de que Daniel saiba quais são as recompensas que haviam de vir sobre ele, caso ele trouxesse a interpretação. E Daniel é trazido à presença do rei. E eu imagino que entrando aos portões daquele salão e vendo a escrita naquela parede, em seu coração Daniel se alegra. Glória a Deus. Porque Daniel era um homem de uma profunda comunhão com Deus. Assim como Deus tem nos chamado para ter uma profunda comunhão com Ele. Para conhecer os seus desígnios, conhecer qual é a sua vontade para a nossa vida. Deus deseja que todos nós, que todos aqueles que o servem e aqueles que ainda não o servem, venham a conhecê-lo e entender qual é a vontade, qual é o desejo do seu coração para a sua vida. Entender coisas pessoais que muitos não conhecem. Deus quer ter uma vida de comunhão com todo aquele que crê nele. Glória a Deus. E mais uma vez, a Bíblia nos diz que o rei traz a proposta de poder para Daniel. Mas aquele homem entendia o valor do sagrado. Aquele homem entendia o valor de Deus e sabia que as coisas de Deus não podem ser negociadas. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E nos dias de hoje, nós temos visto, assim como Jesus nos trouxe, que o amor de muitos tem se esfriado pelo aumento da iniquidade. Nós temos visto pessoas que deveriam estar preservando as coisas sagradas, negociando estas coisas. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. A Bíblia nos revela que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E todas as coisas Ele vê. Aquilo que eu não sei, aquilo que a sua liderança não sabe, o Senhor Ele vê e sabe. Glória a Deus. E Daniel disse: os teus tesouros, as tuas riquezas, fique para ti. Porque o que eu carrego
não tem valor. É inegociável. O que eu carrego a mim foi dado gratuitamente. E gratuitamente eu entrego aos homens. Daniel disse: eu posso revelar as palavras que estão nessa parede. Porque foi o Deus do céu quem escreveu aqui. Quem se fez presente neste salão e trouxe juízo, ó rei, sobre a tua vida. E tomando a palavra, glória a Deus, Daniel vê a escrita na parede que dizia Mene, Tekel e Parsim. Glória a Deus. E Daniel, tomando a palavra, dá a interpretação daquela mensagem que dizia Mene, que tem o significado de número. E Daniel disse: este significa que o número dos dias do teu reino fora contado aqui na terra. Tekel, que significa peso. E Daniel disse: tu fostes pesado na balança de Deus e achado em falta de peso. E isto é uma realidade. Há muitos crentes que nos dias de hoje têm sido pesado na balança de Deus e têm sido achado em falta de peso. E é algo que nós devemos compreender e guardar no nosso coração, para que tomemos o cuidado de não sermos achados em falta de peso na balança do Senhor. E Parsim, que significa divisão. E Daniel disse: o teu reino foi dividido e foi dado aos medos e aos persas. A palavra do Senhor diz que Belsazar fez-se cumprir a sua palavra e honrou a Daniel pela sua interpretação. Mas a palavra também diz que o juízo de Deus se cumpriu naquela noite sobre a vida daquele rei. Naquela noite, sabendo que o reino era cercado pelos medos e os persas, foi invadido e a vida de Belsazar fora ceifada. Glória a Deus. E este texto, ele nos mostra que não existe homem na face da terra que esteja livre do juízo de Deus. A palavra do Senhor diz que no grande dia do juízo do Senhor, o Senhor não tomará por inocente o culpado. Nós temos que ter esta clareza em nossa mente e a cada dia buscar fazer a vontade do Senhor, assim como Daniel buscou. A história nos conta que durante aquela invasão, glória a Deus, o rei Ciro ouvira em seu reino falar sobre a grandeza da sabedoria de Daniel, que era conhecida já em todo o mundo. E o rei Ciro não pensou duas vezes em buscar poupar a vida daquele homem, não só isso, mas trazê-lo para junto de si em seu reino. Glória a Deus. Fazer com que aquele homem tivesse uma posição de importância, de tal maneira que a Bíblia nos conta no capítulo seguinte que Daniel fora estabelecido como um dos 3 mais poderosos do Império Medo-Persa. E não só isso, mas o rei Ciro pensou em constituí-lo por sobre todo o reino. E nós sabemos, através da tradição histórica, que assim aconteceu. Glória a Deus. Este texto, meus amados, nos traz não só a importância de andarmos com Deus, mas de conhecermos e ouvirmos a sua voz. A Bíblia nos diz, através da pessoa de Jesus, que
Aqueles que servem a Deus são como ovelhas. E Jesus é como um bom pastor. Um pastor de ovelhas tem um chamado que é ouvido por suas ovelhas. Eu não sei se alguém já chegou a ver, mas na região do Oriente é muito comum o pastoreio de ovelhas no topo das montanhas, que é onde a grama é verde e mais propícia à produção de lã e de leite. E durante o pastoreio é comum que pastores se encontrem no meio do caminho. Mas não acontece das ovelhas de um pastor se misturar com as ovelhas de outro, porque as ovelhas sabem reconhecer a voz do seu pastor. Jesus, usando dessa analogia, disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas me ouvem e me seguem. E assim nós devemos ser. Como Daniel foi, um servo temente e fiel. Como Daniel sabia ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Assim Daniel fez. Daniel fora poupado. Daniel fora constituído de poder. E Daniel viveu experiências que o Senhor deseja que todos aqueles que o servem vivam. Eu trago neste dia esta palavra breve, mas espero que relevante, que o Senhor colocou no meu coração. Que esta palavra alcance a todo aquele que ouve nesta manhã e todo aquele que ouvirá posteriormente através da gravação desta transmissão. Eu desejo em Deus que esta palavra tome o coração de todo aquele que ouve